Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Colossenses 4, de 1 a 6. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez neste dia à casa de Deus. Como eu disse no culto matutino, nós estamos nesta noite encerrando a exposição da carta aos Colossenses, onde Paulo falou a respeito da excelência de Cristo. E por causa da glorificação do nome de Cristo, nesta epístola, o apóstolo insta para com aquela igreja e para com todos nós, a que nós devemos glorificar a Cristo através de uma vida cristã que agrade a Deus. Assim, nós somos instados pela palavra de Deus a abandonar os pecados de antes da nossa conversão e viver uma nova vida. Devemos nos despojar, arrepender dos pecados do passado e assumir uma vida verdadeiramente cristã. E isto o apóstolo Paulo faz entrando em detalhes com relação a como deve ser essa nova vida cristã. E ele termina falando a respeito do relacionamento doméstico, do relacionamento familiar, falando da relação de marido e mulher, de pais e filhos, e de servos e patrões. E agora, nós vamos considerar o que Paulo nos ensina da parte de Deus. Temos que lembrar que é sempre da parte de Deus, é Deus falando através do apóstolo Paulo, a respeito de como deve ser a nossa vida em sociedade. A palavra de Deus falou sobre o relacionamento doméstico e agora fala da vida em sociedade. E ele começa isto com a oração, com o dever de orar. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração é o meio de graça que Deus designou para que nós falemos com Ele, para que nós mantenhamos comunhão com Ele.
Eu não sei o quanto os irmãos têm pensado a respeito da importância da oração. Eu sei, pelo testemunho de vários crentes que eu já conheci e sobre os quais eu já li, que às vezes nós nos acostumamos com a oração e ela passa a ser um mero rito de vida religiosa. Algumas pessoas já me disseram que dormiram enquanto estavam orando. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, mas não é impossível, não é difícil. Porque algumas pessoas acreditam que têm o dever de orar quando acordam e quando vão dormir. E às vezes, quando vão dormir, estão tão cansadas que dormem durante a oração. Mas às vezes isso acontece porque a pessoa tem a oração como um dever de um rito religioso que não pode faltar no dia. Mas não é isso que Deus quer. A oração não é um mero rito religioso, um dever que a pessoa é obrigada a realizar a cada dia. Pelo contrário, a oração é uma comunicação constante com Deus. Não existe aquele momento apropriado do dia em que a pessoa precisa orar. Deus fala conosco o tempo todo. O tempo todo. Porque o Espírito de Deus habitando em nós é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitando em nós. Então Deus está constantemente falando conosco. A Bíblia diz que nós não podemos ouvir isso, mas o Espírito intercede por nós o tempo todo. E Jesus Cristo é o mediador dessa intercessão. E quanto a nós? E quanto à nossa resposta a essa atuação de Deus? É através daquilo que nós chamamos de oração. Oração não é reza. Oração é falar com Deus. Não existe segredo para se fazer oração. Porque assim como nós nos comunicamos uns com os outros e temos necessidade dessa comunicação, nós também podemos nos comunicar com Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, abriu um caminho, há uma porta aberta de comunhão com Deus, que nunca se fecha. Aqueles que já atingiram um certo grau de maturidade cristã sabem que a nossa vida, ela está na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Os olhos de Deus estão colocados sobre nós, Ele não nos perde. E nós precisamos ter a consciência de que essa presença, ela nos acompanha, ela nos envolve, ela nos influencia, ela nos orienta
ela nos sustenta na fé. Nós estamos ligados a Deus indissoluvelmente o tempo todo. E o tempo todo nós podemos falar com Ele. Porque Ele está ao nosso redor e Ele está dentro de nós. Nós não precisamos aguardar um determinado horário e esperar chegar num determinado local para fazer uma oração. Clark Kent, quando precisa se transformar em super-homem, ele tem que correr para procurar um lugar para mudar, até mesmo a cabine telefônica. Mas nós não precisamos fazer isso para nos tornarmos super-heróis, porque nós já somos. Somos filhos de Deus o tempo todo. E podemos falar com o Pai e experimentar o seu agir todo-poderoso sobre nós o tempo todo. Nós estamos em comunhão e em comunicação com o céu, com o trono da graça que governa o universo o tempo todo, ininterruptamente. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: perseverai na oração. Porque é isso que acontece. Perseverar na oração é perseverar na comunhão com Deus. É viver de tal maneira que a nossa comunhão com Deus não seja interrompida. E essa interrupção pode acontecer. A Bíblia diz que há determinadas circunstâncias, há determinados pecados que interrompem as nossas orações. Precisamos ter cuidado com isso, precisamos viver de tal maneira que essa comunhão, que esse contato, que essa ligação, que essa conexão com o trono de Deus não seja interrompida, para que em todo momento nós estejamos orando, falando com Deus, em contato com Ele. E Deus promete nos responder nas nossas orações. Portanto, vamos considerar o tempo todo, irmãos, vamos ter consciência de que o tempo todo nós estamos conectados a Deus e que Ele nos ama e deseja profundamente nos abençoar o tempo todo. E esse ministério de oração, essa vida de oração, ela é primeiramente uma dependência de Deus. Quando nós concluímos, quando nós aprendemos que Deus é o nosso Pai e que Ele deseja o nosso bem, que Ele deseja nos abençoar, que Ele deseja nos glorificar. Então nós aprendemos também que é tão gostoso, é tão seguro depender de Deus.
Quando eu entendi pela palavra de Deus que Deus deseja nos glorificar, eu me espantei, eu me assombrei. Até então eu achava que, segundo o catecismo, nós fomos criados para glorificar a Deus, e eu aceitava isso tranquilamente, mas eu nunca tinha pensado que o verbo glorificar poderia ser usado em relação ao que Deus quer fazer conosco. E a Bíblia diz que Deus quer nos glorificar. Eu achei isso simplesmente assombroso. Mas é o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus quis nos revelar os seus mistérios para nos glorificar, para nos fazer sentir o que é que realmente nós somos em relação a Ele. Que nós somos seus filhos, redimidos por Ele, para pertencermos à sua glória. Jesus Cristo, quando estava se preparando para voltar para o Pai, Ele orou e pediu ao Pai que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos, para que pudéssemos ver a sua glória. E esse verbo ver, segundo o que está escrito no original do Novo Testamento, na língua grega, significa usufruir, participar da glória de Deus em Cristo Jesus. E faz parte dessa glória nós dependermos de Deus, de tal maneira que a confiança nele nos coloque num lugar seguro, num refúgio, em qualquer lugar em que estivermos, em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós estamos num refúgio. Deus é o nosso refúgio. Davi entendeu isso. E ele não parou mais de falar nisso. Quando nós lemos os Salmos de Davi, eles estão cheios da certeza da segurança. Para Davi, Deus era fortaleza, era cidadela, era refúgio, era proteção. Porque ele entendeu que em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós estamos refugiados, abrigados, escondidos, protegidos em Deus pelo seu poder. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, nós podemos depender, e oração é dependência de Deus. Por incontáveis vezes nas Escrituras, nós encontramos Deus dizendo: não temam, não tenham medo, não temais. E Jesus Cristo veio da parte de Deus trazendo a mesma mensagem: não temais, não tenham medo. Principalmente quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele começou a sua mensagem de consolação para ele, dizendo para eles: não tenham medo, eu vou, mas volto.
Então, quem conhece essa experiência de dependência de Deus, sabe que não precisa ter medo de ninguém, nem de nada. Se Deus é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Não há nada, nenhum poder, nem ninguém que possa nos atingir sem que Deus permita. Há uma barreira, há uma proteção, há um escudo em volta de nós. É o próprio Deus, o próprio poder de Deus. Mas a oração é uma outra coisa, além dessa dependência de Deus. A oração é trabalhar com Deus. A oração é um ministério que envolve nossa parceria com Deus. Deus estabeleceu uma relação de parceria conosco, em que nós trabalhamos com Ele para o progresso do seu reino na terra. Deus nos concede o sublime privilégio de cooperarmos com Ele na sua obra de reconstrução do reino, de restauração da criação, de restauração da terra, de restauração do ser humano. E Ele estabeleceu que um dos meios de graça pelos quais nós podemos trabalhar com Ele, devemos trabalhar com Ele, é a oração. Jesus Cristo insistiu, instou com seus discípulos a respeito do dever de orar. Para Jesus Cristo, a oração era como o respirar. E para nós também deve ser. Ele disse que a obra do Pai era para ele como o alimento, como o comer e o beber. E para nós também deve ser. E a principal maneira como nós trabalhamos com Deus, cooperando com Ele, é através da oração, oferecendo a Ele as nossas intercessões, as nossas ações de graça, a nossa confissão, as nossas súplicas. Quando nós intercedemos por alguém, eu gostaria que agora os irmãos visualizassem isso. Segundo a carta aos Hebreus, quando nós intercedemos por alguém, quando nós falamos com Deus, é como se nós usássemos a porta que Jesus Cristo nos abriu para entrarmos diante do trono de Deus, levando conosco a pessoa por quem nós estamos intercedendo, ou a causa por quem nós estamos suplicando. E disséssemos: Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está fulano, ou cicrano, ou beltrano. Eu estou intercedendo diante do Senhor por essa pessoa.
Esse é um trabalho que Deus nos deu para realizarmos em cooperação com o seu reino. Ele quer isso. Ele nos chama para isso. Ele não nos recusa entrada à sua presença, Ele quer que nós façamos isso, e o tempo todo os portais da glória estão abertos para que entremos e oremos e falemos com Deus. Isso é um serviço. E é isso o que é adoração. Às vezes os programas litúrgicos são separados com determinados nomes. E ali tem adoração, confissão, edificação, aplicação. Mas não existe um momento só para adoração. A adoração é o tempo todo. A adoração é viver diante de Deus para Deus, o tempo todo. A palavra no original para adoração é serviço, é servir a Deus. E o serviço da adoração é aquele que nós podemos prestar continuamente. Você não precisa esperar chegar em casa para interceder por alguém, ou na igreja, no templo. Porque nós estamos na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. E essa comunhão é adoração. E isso traz um peso de responsabilidade sem tamanho. Nós estamos carregando o mundo nas costas. Quando a igreja for arrebatada, quando nós formos tirados da face da terra no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, essa terra vai entrar em convulsão, ela vai ser consumida pelo fogo, juntamente com todos aqueles que não pertencem a Deus. O que sustenta a vida na terra é a presença dos filhos de Deus, por causa do Espírito Santo que neles habita. Nós estamos trabalhando para Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos seus servos. Servo é aquele que presta serviço. Servo é aquele que pertence a um senhor e tem consciência disso e realiza a sua tarefa. Mas nós somos servos especiais. Jesus Cristo, quando estava despedindo dos seus discípulos, ele disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vou chamar vocês a partir de agora de amigos. Então nós somos amigos de Deus, prestando serviço de servos,
com alegria. O servo, o simples servo, ele trabalha em troca de uma remuneração, de um salário, de uma recompensa. O amigo não. O amigo ele serve com espontaneidade, com alegria, com prazer. Então, nós juntando a dependência e o trabalho, nós temos na oração o elemento que é a essência da oração, que é a comunhão com Deus. Nós recebemos de Deus o seu poder, o seu Espírito Santo, e esse poder e essa presença retorna para Deus. E então nós estamos constantemente nessa relação com Deus, recebendo e entregando. Primeiro nós recebemos para depois entregar. É assim que é a economia de Deus, segundo a palavra de Deus. Deus não nos exige nada, Ele não nos pede nada, que Ele não nos conceda o poder para corresponder. Um outro aspecto da oração é o conhecimento de Deus. Quando nós falamos com Deus, nós estamos contemplando a sua face. É o que a Bíblia ensina. Desde o Antigo Testamento a Bíblia diz: olhai para Ele e sede salvos, e os vossos rostos serão iluminados e jamais sofrerão vexame. Quando nós andamos na presença de Deus, quando nós buscamos a comunhão com Deus, quando nós falamos com Deus, nós estamos sendo iluminados pela face de Deus. Quando uma pessoa convive muito com outra, elas acabam ficando parecidas. Não sei se vocês já perceberam esse fenômeno, especialmente na vida de alguns casais. A comunhão, ela acaba fundindo as pessoas. A Bíblia diz que quanto mais nós olhamos para a face de Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, ela foi distorcida, corrompida na queda. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio da parte de Deus justamente para restaurar essa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Jesus Cristo enviou o seu Espírito para que ele progressivamente em nós nos santifique,
refazendo, restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus, que é a imagem e semelhança de Cristo. E então, a cada dia que passa, Deus se glorifica em nós, nos transformando progressivamente na imagem e semelhança do seu Filho, na imagem e semelhança de Deus. Essa comunhão, ela vai acrescentando dia a dia em nós o conhecimento de quem Deus é. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecer, porque Deus, Ele é fascinante. Quando nós começamos a contemplar a Deus de verdade, nós ficamos tão fascinados pela sua glória, pela sua beleza, pela sua majestade, que nós queremos contemplar mais. E quanto mais nós conhecemos o ser de Deus, mais nós queremos conhecer. E nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais tranquilos nós ficamos, mais sossegados. A paz de Deus, ela passa a dominar os nossos corações e mentes, as nossas relações, os nossos ambientes. E nós ficamos calmos, sossegados, tranquilos. Porque há uma segurança, há uma paz, quando a gente sabe realmente quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. É fruto da oração. E por fim, eu estou falando por fim, mas na verdade, nada esgota o poder da oração. Por fim aqui é o último aspecto que eu relacionei. A oração, ela cumpre aquele desejo de Deus que Ele expressa na sua palavra quando Ele diz: chegai-vos para mim, e eu me chegarei para vós outros. Deus deseja profundamente essa aproximação, e essa aproximação ela não tem limites, ela não tem barreiras, porque Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele destruiu a barreira de separação. Você já parou para imaginar e se ver sentado ao lado de Deus, ali, trocando ideias? A gente faz isso na oração. E é isso que Deus faz conosco na oração, Ele nos assenta no seu trono.
onde nós podemos falar com Ele a respeito de todas as coisas livremente, simplesmente, como um filho fala com o pai. Quando se é criança e se achega ao pai e busca alguma coisa com o pai, ele pega a criança e a coloca no colo. Se ele é um pai paciente, né? Porque tem uns que... Deus é muito mais atencioso para conosco, muito mais carinhoso, muito mais terno do que qualquer pai humano. Jesus gostava muito de falar com os discípulos e com as multidões a respeito do Pai. E um dia ele estava falando, ele veio da parte do Pai para revelar o Pai, e um dia ele estava falando, e ele disse assim: que pai existe que se o filho lhe pedir um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, ele vai lhe dar uma cobra? Se vós, que sois maus, disse ele, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E tem gente que tem medo de orar. E tem gente que tem medo de pedir. E tem gente que tem vergonha de pedir. Especialmente determinadas coisas. Eu já ouvi isso de crente. Pastor, eu queria pedir isso a Deus, mas eu tenho vergonha. Mas Deus quer que nós peçamos. Deus proclamou uma palavra através dos profetas, dizendo: abre bem a tua boca e tá encherei. Ou seja, você não precisa ter limites naquilo que você deseja pedir a Deus. Você pode abrir e pode escancarar a sua boca. É claro que Deus não vai te dar aquilo que seja prejudicial para você. Deus conhece o futuro. E Ele sabe as consequências daquilo que Ele pode te dar. E então, em toda essa relação de oração, de falar com Deus, nós nos aproximamos do ser de Deus e a essência de Deus nos envolve. E a partir do momento em que nós conhecemos a Deus como cristãos maduros, adultos, quando a nossa fé realmente descansa nele, então Deus é glorificado nas nossas vidas. Porque Deus se glorifica em nós
quando nós realmente confiamos nele. Quando nós realmente descansamos nele. Isso para Deus é pura glória. E então nós encerramos a nossa exposição da palavra de Deus, dizendo que é através da oração que nós nos realizamos. É a conclusão lógica, racional de tudo isso que foi dito sobre a oração. Nós nos realizamos na nossa comunhão com Deus. Não existe outra maneira de nós encontrarmos o sentido, o significado e a realização da vida, a não ser em Deus através de Jesus Cristo. Orar a Deus é viver na presença de Deus o tempo todo. É ter essa comunhão real, concreta, com Deus em todos os sentidos. Isso traz realização. Isto é a vida cristã. E é por isso que, depois de falar sobre a oração, o apóstolo diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, isso é uma decorrência natural da comunhão com Deus. Vivendo na presença de Deus, estando sentado ao lado de Deus no seu trono, em todos os nossos afazeres diários, em toda a nossa vida prática do dia a dia, na família, no trabalho, no lazer, nos deslocamentos, nós vamos estar de tal maneira dominados pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos saber como nos relacionarmos com as pessoas. Sem arrogância, sem orgulho, com humildade, com mansidão, sem provocação, sem atrito, vivendo sem estresse, sem ansiedade, conversando de tal maneira que a nossa conversa seja agradável. As pessoas terão prazer em nos ouvir. Então, essa comunhão com aqueles que são de fora será uma decorrência natural da nossa comunhão com Deus. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Isso vai ser normal. Nós vamos saber como fazer isso. Aproveitai as oportunidades, nós vamos saber como fazer isso, porque toda oportunidade que nós tivermos de comunicar Deus para as pessoas, nós vamos aproveitar, porque mesmo que nós não falarmos nada com ninguém, as pessoas vão sentir o poder de Deus fluindo através de nós, envolvendo-as, afetando-as, quebrantando-as.
elas vão sentir isso. Vão procurar saber o que há em nós. Por que nós somos assim? Assim como há pessoas sobre quem pesa uma sombra, pessoas que são capazes de perturbar qualquer ambiente, aquele que está em comunhão com Deus, ele abençoa o ambiente onde ele está. Deus, agindo através dele, vai atingir as pessoas. E então vão surgir as oportunidades para nós darmos razão da nossa fé. E nós vamos saber responder a todos aqueles que perguntarem a razão da nossa fé, a razão da nossa maneira de viver. Somos filhos de Deus, diz o apóstolo João, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, diz o apóstolo João. E o apóstolo João termina dizendo: mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque Deus está nos preparando para isso. E quanto mais nós nos aproximamos dele em oração, em comunhão, mais parecidos com ele nós ficamos, mais nós o conhecemos, mais nós o glorificamos, mais somos realizados na vida, mais sucesso nós temos, porque o Deus que nos olha, que nos vê, que nos orienta, que nos guia, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.